Por que o tempo é mais importante que o dinheiro? Imagine que dois amigos começaram a trabalhar juntos aos 20 anos. Carlos e Marcelo tinham o mesmo salário, moravam na mesma cidade, tinham sonhos parecidos e no final de cada mês conseguiam economizar exatamente R$ 100. Mas uma pequena decisão mudaria completamente o futuro dos dois. Carlos decidiu investir seus R$ 100 todos os meses. Marcelo pensou: quando eu ganhar mais dinheiro, eu começo. Parecia uma decisão razoável. Afinal, o que são R$ 100 por mês? Nem sequer dá para comprar muita coisa. Então Marcelo adiou. 1 ano, depois 2, depois 5, e então 10 anos se passaram. Quando Marcelo finalmente decidiu começar a investir, ambos passaram a aplicar exatamente R$ 100 por mês. Mas havia algo que Marcelo não percebeu. Carlos não tinha apenas mais dinheiro investido. Ele tinha algo muito mais valioso: tempo. Vamos imaginar que ambos obtiveram uma rentabilidade média de 10% ao ano. Nada extraordinário, nada impossível. Apenas uma média razoável para investimentos de longo prazo. Nos primeiros anos, a diferença entre os dois parecia pequena. Após 5 anos, Carlos havia investido R$ 6.000. Seu patrimônio estava próximo de 8.000. Marcelo olharia para aquele valor e provavelmente diria: é só isso? E é exatamente por isso que muitas pessoas desistem. Os juros compostos parecem lentos no início, mas eles funcionam como uma bola de neve. No começo ela cresce pouco, quase nada, mas à medida que continua rolando, fica cada vez maior. Depois de 10 anos, Carlos já tinha investido R$ 12.000, mas seu patrimônio estava próximo de 20.000. Agora os rendimentos começavam a ficar interessantes. E foi justamente nesse momento que Marcelo decidiu começar. Ele acreditava que ainda dava tempo. Mas os juros compostos não funcionam assim. Quando Carlos chegava aos 40 anos, seu patrimônio continuava crescendo. Não apenas pelos depósitos mensais, mas porque os rendimentos também estavam produzindo novos rendimentos. Era dinheiro gerando dinheiro, ano após ano, silenciosamente. Enquanto isso, Marcelo corria atrás do prejuízo. Ele investia a mesma quantia, tinha a mesma rentabilidade, mas possuía uma desvantagem impossível de recuperar: os 10 anos perdidos. Quando ambos completaram 60 anos, os números contavam uma história impressionante. Carlos investiu durante 40 anos. Marcelo investiu durante 30 anos. Carlos depositou um total de R$ 48.000. Marcelo depositou 36. A diferença de aportes foi de apenas 12.000. Mas o resultado final foi chocante. Carlos acumulou aproximadamente R$ 637.000. Marcelo acumulou cerca de 226.000. Uma diferença superior a R$ 400.000. Pense nisso por um momento. Carlos não era mais inteligente. Não tinha um salário maior. Não encontrou uma ação secreta. Não ganhou na loteria. Tudo o que ele fez foi começar 10 anos antes. Esse é o verdadeiro poder dos juros compostos. Eles recompensam o tempo, mais do que o talento, mais do que a sorte, mais até do que o valor investido. Por isso, quando alguém diz: vou esperar mais alguns anos para começar, o que realmente está dizendo é: vou abrir mão de uma parte enorme do meu patrimônio futuro. A maioria das pessoas acredita que enriquecer depende de ganhar muito dinheiro. Mas muitas vezes depende apenas de começar cedo e permanecer investindo. Porque nos investimentos existe uma verdade simples: o dinheiro é importante, mas o tempo é insubstituível. E o melhor momento para começar foi há 10 anos. O segundo melhor momento é hoje.